quero mais de ti, eu quero mais de ti. Não sei viver sem o teu poder, Espírito Santo. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Não sei viver sem o teu poder, Espírito Santo. Perto quero estar de ti, Espírito Santo. Me leve em teus mistérios, me cobre com teu manto. Como Enoque andou com Deus, contigo, Espírito, quero andar. Como Davi te louvou, eu vou te adorar, ó meu Senhor. Não importa a circunstância, és a minha esperança, Espírito Santo. Leva pra Deus o meu louvor, minha adoração e o meu clamor. Seja meu cordeiro, meu intercessor, Espírito Santo. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Não sei viver sem o teu poder, Espírito Santo. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Não sei viver sem o teu poder, Espírito Santo. Oh, aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória é tudo ao nome de Deus. É para o teu nome ser exaltado, Jesus. Aleluia. Como Enoque andou com Deus, contigo, Espírito, quero andar. Como Davi te louvou, eu vou te adorar, ó meu Senhor. Não importa a circunstância, és a minha esperança, Espírito Santo. Leva pra Deus o meu louvor, minha adoração e o meu clamor. Seja meu cordeiro, meu intercessor, Espírito Santo. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Não sei viver sem o teu poder, Espírito Santo. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Não sei viver sem o teu poder, Espírito Santo. Não sei viver sem o teu poder, Espírito Santo. Não sei viver sem o teu poder, Espírito Santo. Amém. Aleluia. E não dá para viver mesmo sem Ele. Amém? Estão sentindo falta de alguém, não? Eu olho ali, está meio estranho, né? Quero mencionar a vocês que a Orquestra Celebração está louvando a Deus em Pomerode. Eles estão liberados, estão lá trabalhando para Jesus também, graças a Deus, amém? E nós temos uma orquestra maravilhosa que sai aí fazer a obra de Deus, e ainda assim nós temos uma igreja lotada para glorificar o nome do Senhor. Eu vou convidar você a se pôr de pé, tomar sua Bíblia em mãos
E nosso pastor presidente vai estar ministrando a palavra de Deus, porque hoje é um culto especial, é Santa Ceia, depois ele vai ter que parar e passar, devolver para a gente trabalhar aí, amém? Com alegria eu desejo cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nossa alegria em poder estar mais uma vez no templo, na casa de Deus, para adorar o Senhor e aqui receber as copiosas bênçãos de Deus. Já adoramos a Deus e sentimos a sua presença neste lugar. Eu gostaria de ler com a igreja a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de João, capítulo de número 20, e os versículos 19 até o versículo de número 23. Vamos ler a gloriosa palavra do Senhor para uma breve meditação neste lindo e glorioso texto sagrado das Escrituras. Versículo 19 diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aquele a quem retiverdes, lhes serão retidos. Amém. Tomem assento, queridos irmãos. Nós estamos hoje em um culto muito especial, que é o culto de Santa Ceia, onde a igreja, todos os meses, celebra este culto, participa neste abençoado culto do pão e do vinho, da ceia do Senhor, que são memórias. Paulo fala que este ato é memorável, isto é memória, e também no Evangelho de João, se não estou equivocado, o Mateus também fala que devemos beber, tomar o cálice em memória dele. Isto é muito maravilhoso. Isto quer dizer que a igreja, nós, o povo de Deus, não devemos esquecer-se, levando para o Calvário da sua morte, do seu sacrifício, Jesus como pão do céu, e principalmente nesta noite representado aqui na Santa Ceia, sua carne, o pão simbolizando o seu corpo e o vinho simbolizando o sangue que na cruz foi vertido por nossos pecados para a nossa redenção. Queridos irmãos, o texto que nós lemos aqui está mostrando o Cristo ressuscitado. Mas antes da sua ressurreição, houve todo o processo do sacrifício, da condenação, do julgamento, tudo aquilo que Jesus passou antes de morrer. Mas a Bíblia diz que ele morre crucificado. E José vai até o presidente e pede o seu corpo, tirando da cruz e levando para uma sepultura.
enrolando em um lençol, em lenços na sua cabeça, junto com outro discípulo, e o presidente bondosamente cede o corpo de Cristo, libera o corpo de Jesus para ser sepultado. E a palavra de Deus diz que este José, ele leva o corpo de Jesus ali próximo à cruz onde ele foi crucificado, no Gólgota. Eu tive o privilégio de estar lá em 96 e nós subimos até o Caveira, até o Gólgota, onde Jesus foi crucificado no meio de dois malfeitores. Ali está as três cruzes, e logo abaixo do Caveira, na entrada do jardim, do órton, do jardim ali, está a sepultura onde Jesus foi sepultado. E José coloca o corpo de Jesus ali naquela sepultura. E diz a Bíblia que pela madrugada, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, ela foi até o sepulcro pela manhã bem cedo, quando ainda estava escuro. E diz-nos a Bíblia que ela ficou observando a sepultura, o sepulcro, e ela viu que a pedra tinha sido tirado da boca da sepultura, da porta da sepultura. E ali ela percebeu também os lençóis, os lenços que Jesus tinha recebido em seu corpo. Ela ficou provavelmente apavorada, voltando, se encontra com Pedro e outros discípulos, e eles correram apressadamente para ver o que estava acontecendo. Alguma normalidade estava havendo. E chegando Pedro com outros discípulos ali também, eles viram que Jesus não estava mais ali. Diz-nos a Bíblia que o anjo do Senhor se manifestou ali, falou com elas, falou com os discípulos que estavam perplexos, preocupados, e tudo já havia acontecido. Jesus tinha ressuscitado na madrugada, no primeiro dia da semana. Por isso, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus é uma igreja alegre e vitoriosa, porque o nosso Cristo, ele não está mais na sepultura, ele ressuscitou, ele está vivo para todo sempre, para a nossa vitória, para a nossa comunhão. Eu medito nas palavras de Apocalipse, quando a Bíblia diz que ele comprou para Deus seu Pai pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Ele uniu pelo seu sacrifício, pela sua morte, pela sua ressurreição, comprando para Deus seu Pai, de todos os cantos do mundo, um povo, um grupo de pessoas que passam a ouvir o seu evangelho, que passa a conhecer o seu nome, que aceita como Salvador e passa a desfrutar desta mesma comunhão, servir este mesmo Deus, dar os mesmos glórias a Deus e aleluia em todo canto da terra. Tem um povo que foi chamado por ele, que uniu-se ao seu sacrifício e hoje com alegria serve, adora, louva, recebe cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, nova vida, revelação de Deus e muitas bênçãos dos céus, conforme disse também Paulo, que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje o caminho está aberto e o céu está perto da nossa cabeça. Todo momento nós podemos invocar o nome do Senhor e sabemos que o nosso Cristo, ele não está mais em Jerusalém, na sepultura. A sepultura permanece aberta até o dia de hoje.
Ele ressuscitou para a glória de Deus Pai, ao terceiro dia. E no Evangelho de João, Jesus disse que aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e guarda os meus mandamentos, e eu o amarei, e manifestarei a ele. É o que nós já vimos aqui esta noite. Jesus está se manifestando aqui no nosso meio, porque Ele está vivo, porque nós guardamos os seus mandamentos. Ele ressuscitou, está à direita de Deus, e Ele está com o seu povo, conforme as palavras de Mateus, dizendo que estaria com a igreja todos os dias, até a consumação dos séculos. Bendito seja o nosso Deus. E meus irmãos, eu tenho confiança nisso. Eu posso dar um pequeno e rápido testemunho aqui. Ontem de manhã eu levantei cedo e tive desejo de passar uns momentos mais com Jesus na oração. E aí eu comecei a orar, clamar, agradecer a Deus, adorar, e de repente o coração começou a arder, começou a queimar. E de repente eu pude sentir que alguém estava ali comigo. Eu estava só na sala, mas eu pude sentir uma presença muito forte. E na minha intercessão, no meu clamor, eu fui percebendo que o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito de Deus, queria falar comigo. E eu fiquei atento, concentrado, coração aberto, buscando a Ele. E aí o Senhor começou a dizer assim: meu filho, não temas. Para aquele lugar para onde eu te levei, grande é a obra. Não temas, tão somente pregues a minha palavra, faz a minha obra e usa o cajado que eu coloquei na tua mão, porque esta obra é minha, eu morri por ela. Charamanda Gassúbria. E a minha intercessão, o meu clamor, foi em favor da igreja de Sara, foi em favor dos irmãos. Aí eu me senti fortalecido na manhã de ontem, animado, encorajado, alegre. Eu estava lá em Dayal, fui para fazer a despedida do pastor Adilson, que está vindo para cá, e a posse do novo obreiro que está assumindo a congregação de onde ele está saindo. E eu pude louvar a Deus aquela manhã, eu pude chorar diante de Deus. O coração ficou como cera perto do fogo. Eu disse: Jesus, eu sei que a cruz lá em Jerusalém, ela está vazia. A sepultura, ou melhor, a cruz está sem ninguém, claro, vazia. E a sepultura também está vazia. E nesta noite Ele já se manifestou aqui, porque Ele diz que aquele que guarda os seus mandamentos é o que o ama, e Ele o amará, e se manifestará a eles. É o Senhor Jesus que está se manifestando aqui. Não é apenas uma alegria que se expressa verbalmente pelos irmãos esta noite, porque está em um templo, em um culto, mas a alegria que se expressa aqui é pelo toque do Espírito, é pelo mover do Espírito de Deus, é pela graça de Deus, é pela unção do glorioso Espírito do Senhor, é pela sua presença que já está neste lugar de forma impactante. E em tudo isso, meus irmãos, nós somos enriquecidos. E nesta noite aqui pode haver cura divina. Charamanda Gassúbria, restauração de vida.
perdão de pecado pela regeneração do sangue de Cristo que no Calvário foi vertida. Charamanda Gassúbria, bendito seja Deus. Ele já está se manifestando neste lugar, porque aqui está o seu povo que por ele foi comprado. E ele está vivinho, como dizia alguém. Nós tínhamos um colega pastor, e quando Jesus manifestava fortemente, ele dizia assim: Jesus estava lá no nosso meio vivinho. Claro, isso é uma força de expressão, mas é uma realidade, meus irmãos. Jesus, ele está conosco, ele está aqui. Ele disse na sua palavra que estaria com a igreja até a consumação dos séculos, todos os dias conosco. E se ele está conosco, nós vamos viver em novidade de vida, tendo coisas novas, tendo coisas do céu, manifestação de Deus que alegra a nossa alma, que vivifica a nossa vida, que nos faz mais confiantes como cidadão do céu, sabendo que a nossa casa e a nossa cidade não é apenas aqui em Sara, mas conforme diz as palavras de Paulo, a nossa cidade está nos céus. De onde virá o nosso Salvador Jesus Cristo, que transformará este nosso corpo abatido, e haveremos de receber um corpo glorioso, conforme o corpo celestial da pessoa bendita de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu às vezes fico um pouco assim, empolgado, porque eu amo Jesus de coração, irmãos. A gente veio de uma família católica, e eu tive uma experiência muito linda com Jesus. Eu comecei a ouvir Deus falar comigo com 15 anos de idade. Eu comecei a ouvir a voz de Deus com 15 anos. Não era evangélico, não conhecia o evangelho, mas comecei a ter aquelas experiências que muitas vezes me deixava perturbado, porque não conhecia, não sabia. E ele foi nos levando até os 19 anos. Quando alguém começou a falar da Bíblia, e falar do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, e porque ele veio a este mundo morrer em uma cruz, eu comecei a entender, e ali eu pude ver e sentir Jesus falar mais forte, falar mais alto, falar mais íntimo, no profundo da alma, até o dia da nossa conversão, que foi uma manifestação sobrenatural muito forte, que ele nos deu aquela noite, e nos libertou de todas as coisas do mundo, nos deixou livre para servir a ele com alegria durante a nossa vida. Por isso eu comento com algumas pessoas testemunhando. Esses dias estava comentando com alguém que ainda não conhece a Jesus, o porquê que Jesus morreu, e como aquela pessoa deveria fazer para receber a salvação de Cristo, através do seu sacrifício, para poder sentir a salvação de Deus, e no dia da partida deste mundo, ter a certeza do lugar onde ia ser enviado, para onde ia partir e onde chegaria. E aí aquela pessoa disse assim: mas é isso mesmo, eu estou procurando este caminho, eu quero saber estas verdades, porque eu preciso ser salvo, eu não posso viver assim e partir para o outro lado sem esta certeza. Eu disse: você está no caminho, Deus está te tocando, porque o sacrifício do Calvário, ele não é vão, ele deseja alcançar também a sua vida, mas você precisa abrir o coração para Deus,
e deixar Ele entrar no seu caminho, na sua vida, no seu coração, então tudo Jesus mudará. Bendito seja Deus. Meus irmãos, eles estavam com medo, fechado dentro de uma casa, dentro de um salão, com as portas cerradas, com medo, traumatizados, porque todo o cenário do Calvário estava vivo na sua mente, na sua consciência, na consciência dos discípulos. Com certeza, o medo, o trauma era muito forte. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele entrou na sala com as portas fechadas. E a Bíblia diz que Ele se manifestou no meio deles. Ele apareceu, Ele se apresentou e disse aos discípulos: paz seja convosco. A Bíblia diz que eles se alegraram vendo que era o Senhor. Eles conheceram a alegria, o contentamento foi muito grande, porque há poucos instantes atrás ele foi sepultado e agora ele aparece dentro da sala onde eles estavam reunidos. A alegria foi imensa. Jesus começa um diálogo com eles e diz a Bíblia que Jesus assoprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Eu creio, meus irmãos, que aquele momento o medo desapareceu, foi embora. A tristeza se ausentou deles. A alegria invadiu seus corações e as suas almas. E ali Jesus dá uma ordem sobre a evangelização, perdão do pecado, dá uma instrução a eles, e novamente ele traz a saudação e logo ele desaparece. O único que não estava ali aquele dia foi Tomé. E quando eles perguntaram ou disseram a Tomé, Tomé disse que não acreditava. Ele não cria que isso era verdadeiro. Alguns dias depois, Jesus se manifesta, e ele chama Tomé, ele mostra a mão, o sinal dos cravos, ele mostra ao lado o sinal da lança, e aí Tomé chora e disse que agora estava acreditando. Jesus disse uma coisa, mas de suma importância. Ele disse: Tomé, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Eu creio, meus irmãos, que a igreja do Senhor Jesus, baseado nesta palavra, ela é bem-aventurada, irmãos, porque nós não vimos, nós não acompanhamos o martírio de Cristo, o sofrimento, sua paixão e morte, seu sacrifício, tudo o que aconteceu, nós não acompanhamos, nós não vimos com os nossos olhos, nós conhecemos pela história bíblica, pela palavra, e nós estamos incluídos nesta palavra que Jesus disse: bem-aventurados, Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E aqui estão os bem-aventurados esta noite. Bendito seja Deus. Mas nós sentimos a sua glória, conhecemos pela sua palavra, sentimos o seu falar, sentimos o seu Espírito falar conosco, de maneira clara, de maneira forte, de maneira impactante, de maneira poderosa. E nós sabemos que o nosso Cristo, Ele está vivo, Ele está com a igreja, Ele está conosco para nos animar, para nos dar vitórias, para nos dar força, para nos proteger e nos livrar de todos
os males que nos rodeia no dia a dia. Então, meus irmãos, a igreja, ela peregrina, ela serve a Deus peregrinando neste mundo, e nós aguardamos a sua volta, que eu creio que não está muito longe. Quando Jesus subiu ao céu do Monte das Oliveiras, eles estavam olhando para cima, Jesus subindo, e uma nuvem o toma e encobre, leva ao seu lugar, e a Bíblia diz que 2 anjos se depararam ao lado deles, e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? O mesmo Jesus, que dentre vós saiu e acaba de ser recebido no céu, do mesmo modo que viste subir, hão de ver ele voltar. Jesus, ele voltará. Oxalá, meus queridos irmãos, que o Espírito Santo de Deus conserve esta esperança viva em cada coração e renove constantemente na vida da igreja a viva esperança do arrebatamento e do céu, porque muitos já perderam, muitos acham que Jesus não vem mais, muitos perderam a esperança, não tem mais esperança, e acha que isso é apenas uma história. Mas os anjos disseram aquele dia, que o mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, do mesmo modo que vistes ele subir, hão de ver ele voltar. Jesus, ele voltará para arrebatar o seu povo, para levar a sua igreja. Na oração sacerdotal do capítulo 17 de João, Jesus, no finalzinho da oração, ele expressa desta forma: Pai, eu quero que eles, este que tu me deste, eles vejam a minha glória, que tu me deste desde a fundação do mundo. E ali Jesus conclui a oração, dizendo, falando do seu desejo, querendo que assim como ele recebeu e ele viu, ele teve, da mesma forma a igreja viria, participaria e estaria neste lugar que ele foi preparar. Então, somente, meus irmãos, perseveramos firmes, servindo a Deus com alegria, com temor, com obediência à sua palavra, para que todos nós possamos estar lá com ele no dia glorioso, para sempre na presença de Deus, e que nenhum de nós venhamos, pela negligência ou pela desobediência, ficar de fora do reino, cair fora desta promessa, perder o direito, como Esaú também perdeu. Que a misericórdia do nosso Deus nos guarde, que ele nos desperte dia a dia, para que tenhamos força e temor para servir e seguir as pisadas do Mestre, até o dia da eternidade, para estar com ele para todo sempre. Eu creio que esta herança que nos é prometida, nós devemos de lutar dia e noite, com todas as nossas forças, para que nem um momento venhamos correr o risco de perder e de ficar de fora. O escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte: como escaparemos nós, se não atentarmos para esta tão grande salvação? Precisamos nos atentar, lutar e nos esforçar, para não perder este direito que nos foi dado gratuitamente, através do sacrifício, através da morte, através do sangue de Jesus. Ficamos de pé, meus irmãos, para orarmos a Deus neste momento. Eu desejo interceder pela vida da igreja, pela vida dos irmãos. Eu me alegrei muito ontem cedo, ontem de manhã, porque quando o Senhor falou comigo
aquelas palavras, eu estava orando por Isara, eu estava intercedendo por Isara, estava pedindo a bênção de Deus para esta igreja que também no Calvário ela foi comprada por Jesus, pelo seu grande sacrifício. Então eu sei que Deus tem coisas grandes aqui para fazer no nosso meio, e com a ajuda de Deus e destes obreiros, destas irmãs valorosas, deste grupo de obreiros, servos de Deus, o Senhor continuará fazendo maravilhas neste lugar. E quem sabe, daqui a pouco tempo, este templo será pequeno, porque Jesus, Ele continua salvando, curando e libertando vidas, pelo poder do seu sangue e do seu glorioso Espírito Santo. Eu desejo orar neste momento. Se alguém quiser puxar um fundo musical baixinho, se alguém desejar vir até a frente, venha que eu quero interceder por você. Talvez esta semana da ceia foi uma semana de batalha, uma semana de guerra, uma semana de luta, onde o inimigo batalhou contra a sua vida, para que você não chegasse nesse abençoado culto de Santa Ceia, para participar da ceia do Senhor. Então nós queremos orar, intercedendo por sua vida, e o sangue de Jesus, que foi derramado, e o sacrifício oferecido pelo Espírito Eterno, e o sangue do Cordeiro, ele nesta noite pode te purificar, te lavar, te dar vitória. E Apocalipse diz as palavras de João: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito de entrar na cidade pelas portas ou pela porta. Vamos orar por você. Temos aqui pedido de oração. Stephanie, é comunhão, né? E aqui tem um pedido, Sofia Saul, que está na UTI, sogra do pastor Marcos Rosa, que está internada. Tem mais algum pedido de oração? Quem sabe tem mais alguém que deseja oração ou intercessão por alguém da família? Se tiver, por bondade, vem até a frente e nós vamos interceder, crendo no milagre de Deus para a sua vida, na vitória pelo sangue do Cordeiro de Deus. Podemos orar? Temos mais um pedido de oração aqui. Vamos orar pela vida do nosso presbítero, que é irmão do nosso irmão aqui, que pede oração, Valdir Dimas, né? Vamos interceder neste momento. Eu gostaria que toda a igreja levantasse as suas mãos, para nós chegarmos diante de Deus, pedindo o favor divino, que eu creio que o Senhor dará neste momento. Eterno Deus e Pai que está no céu, no nome glorioso de Jesus, oramos neste momento, Senhor meu Deus. Chegamos perante a Tua face nesse instante, meu Senhor, buscando a Tua misericórdia, a Tua graça, em favor dos enfermos, dos doentes, dos aflitos, dos atribulados, daquelas pessoas que tiveram em luta espiritual esta semana, onde tiveram combates espirituais, que há poder no Teu sangue para libertar vidas neste momento, para purificar a mente, o coração e a alma, regenerando pela virtude do Teu Espírito, pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor, opera o milagre. Este presbítero também, irmão do nosso irmão que apresentou aqui esta noite, opera na vida dele, cura, liberta neste momento. Também estas pessoas que aqui mencionamos os seus nomes, Senhor, opera o milagre, liberta pelo poder divino. Senhor, nós cremos que pela sua morte os cativos serão libertos, serão livres, serão transformados pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra,
pela unção do nosso Deus, pela graça divina da vitória. Senhor Jesus, opera no interior de cada vida neste momento, libertando, Senhor, transformando, convertendo a tristeza em alegria. Opera o milagre, Senhor Jesus, é o que nós te pedimos neste momento, meu Deus, tudo para a glória do teu santo nome. Amém, Senhor, amém.